Você está no canal oficial de cortes do podcast Fundamentos. Antes de você ver o vídeo, quero te convidar a se inscrever nesse canal também e ativar as notificações, além de dar o seu joinha aqui no vídeo e deixar o seu comentário também. Deus abençoe você, que esse vídeo enche o seu coração demais da presença de Jesus. Ramon, vamos lá, vamos direto ao papo aqui. Conta pra gente, acho que pouca gente conhece, acho que quando eu estava chegando em São Paulo, quanto tempo faz você estar na Inglaterra? 16 anos. Então é isso mesmo. Quando eu estava me mudando para São Paulo, você estava indo para a Inglaterra, eu mesmo conheço pouco aí da tua história. E conta pra gente aí, como foi a tua conversão, como você conheceu o nosso amado, como foi esse início de caminhada aí. Vamos separar em duas etapas, acho que tem bastante coisa para a gente falar, né, Gia? Até São Paulo, como foi a tua chegada até São Paulo aí? Legal. Então, eu nasci numa família católica, romana, e de uma certa forma isso me ajudou a ter temor a Deus, porque desde pequeno meus pais nos incentivavam a ir para a igreja, fazer todo aquele processo, fazemos catecismo, aprendemos as coisas de Deus, e também eu estudei numa escola marista, onde a nossa fé era alimentada diariamente com orações, missas, coisas desse tipo, e assim eu fui tendo um fundamento de fé, não é? Não necessariamente uma transformação de vida, mas tendo fé, não é? E na minha adolescência, eu comecei a jogar futebol e, como qualquer outro garoto brasileiro, o desejo de ser jogador de futebol, sabe como é que é, né? Então, eu comecei a me aproximar mais de Deus, indo às missas, participando mais, aos domingos, e naquele sentimento assim de que Deus me ajudasse a realizar o meu sonho, aquilo que eu estava querendo alcançar. E aí acontece, no meio de tudo isso, acontece um fato interessante, que o meu melhor amigo, ele se converte, só que eu não sabia que ele tinha se convertido, não é? Lá em Varginha, de onde eu sou, uma cidade pequena, apareceu um cara lá, um rapaz, ele era um ex-viciado em droga, tinha tido uma experiência com Jesus, e ele foi a Varginha para dar um testemunho na igreja presbiteriana, e Deus falou com ele para ficar na cidade e pregar o evangelho. E nessa aí, esse meu melhor amigo ouviu o evangelho e se converteu. Só que do lado de cá, a impressão que a gente tinha era que ele tinha ficado louco, porque o pessoal dizia assim, ó, o fulano começou a ler a Bíblia e agora, rapaz, ele se afastou, ele já não vai mais para os bailinhos, ele já não participa mais das coisas desse mundo, digamos assim, e aquilo me intrigou. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, será que ele se meteu numa enrascada? Será que ele se meteu numa seita? E o pessoal já falava que era uma seita mesmo, porque não tinha nome, o pessoal se reunia de uma maneira assim bem simples, não era nenhuma denominação histórica, não é? E eles se reuniam numa sala de uma maneira muito simples, se reuniam para louvar a Deus com violão e para estudar a palavra. E eu me aproximei dele intrigado para saber o que estava acontecendo com a vida dele. E aí, naquele dia, eu me lembro, foi dia 31 de dezembro de 1977. Eu estava me preparando para ir para o baile, sabe aqueles bailes de final de ano, de virada de ano? Então, já estava todo esquematizado com as meninas, com os amigos, onde a gente ia beber, o que a gente ia fazer. E aí, à tarde, eu encontrei com ele, ele começou a falar de Jesus para mim. E ele falava de Jesus de uma maneira, porque eu o conhecia muito bem, era o meu melhor amigo, nós éramos amigos de farra. E ele começou a falar sobre arrependimento, começou a falar de pecado, começou a falar de como ele encontrou Jesus e que Jesus tinha mudado a vida dele.
E ele foi me contando tudo aquilo de uma maneira como eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida alguém falar de Jesus para mim daquela maneira. Lógico que eu já conhecia a história de Jesus, sabia de Jesus, que ele tinha morrido na cruz, né? Como católico, eu era bem instruído nessas verdades. Mas ele, quando compartilhou comigo, ele compartilhou assim, de uma maneira muito diferente, com vida, não é? E aquilo entrou no meu coração. E aí, rapaz, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui à noite para tudo aquilo que nós tínhamos programado. E a partir do momento que ele falou comigo essas coisas, uma voz que eu não sabia que era o Espírito Santo, começou a falar comigo assim: olha, o que eu fiz na vida dele, eu quero fazer na tua vida também. Eu tenho uma vida nova para você. E aquela voz na minha mente, falando o tempo todo, e eu tentando correr daquela voz. Aí fomos para o bar, e eu comecei a beber, e tentando esquecer, né? Falei, bom, daqui a pouco eu fico bêbado, e aí eu esqueço tudo isso, vou para o baile, vou curtir, enfim. Mas por mais que eu bebia, nada fazia efeito. Isso era muito interessante, essa experiência. E eu fui de cara limpa, como a gente falava, para o baile, e não consegui aproveitar aquele baile, porque a noite toda aquela voz falava comigo. Isso não é vida para você, eu tenho uma nova vida para você, eu quero que você me sirva, eu quero que você ande comigo, eu quero que você me conheça. Então, aquela voz que eu não sabia quem era, falava a minha mente de uma maneira muito forte, e eu fiquei assim muito... não vou dizer quebrantado, porque eu nem entendi o que era isso, mas eu fiquei muito assim, mal, fiquei muito assim, para baixo, vamos dizer assim, com toda aquela situação. Fui embora para casa, dormi. No dia seguinte, tudo aquilo parou, mas eu tinha prometido para ele que eu ia numa dessas reuniões. Aí, durante a semana, ele passou em casa e falou para mim assim: então, vamos lá na cidade. E eu fui na cidade, ele falou: agora vem aqui para você ver onde que a gente se reúne. Eu entrei no salão e tinha esse cara, chamado Sidney, com violão. Eu sentei ali e ele começou a falar comigo o que Deus tinha feito na vida dele. Ele começou a cantar uma música que era, na verdade, era a história de alguém que tinha sido transformado por Jesus. E me convidou para ir à noite numa das reuniões, e eu fui. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus, dentro daquele contexto assim de fazer uma oração de entrega, não é? Assim, aquela oração: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti e quero Te seguir. Enfim, então assim, foi uma coisa muito, muito radical. A minha conversão foi muito radical. A ponto de eu entender que algumas coisas eram idolatria. Então, por exemplo, eu jogava muito futebol, participei de vários campeonatos, ganhei várias medalhas, várias faixas, né, de campeão, essas coisas todas. Eu tinha muita coisa em casa. E tendo uma convicção assim que o futebol na minha vida era uma idolatria, não é? Era uma coisa que me dominava muito. E esse meu amigo foi muito firme comigo, porque a gente jogava bola junto. Ele falou: Ramon, se você quiser seguir Jesus, você vai ter que parar de jogar futebol. Gente, mas eu estou falando isso coisa de mais de 40 anos atrás, não é? Porque foi naquela época que o João Leite, do Atlético, foi o primeiro jogador profissional a professar publicamente a fé em Cristo Jesus, e ele foi muito criticado por várias igrejas evangélicas, porque ele jogava futebol no domingo, que era o dia do Senhor. Então, assim, João Leite teve um momento muito difícil. Então, o que eu estou dizendo para vocês é uma coisa assim, não é? Alguém vai pensar assim: eu gosto de futebol, o Ramon está falando que é uma idolatria na minha vida. Não. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que na minha vida era porque, na verdade, toda a minha juventude girava em torno de tudo isso, né? Aí eu pego todas as minhas medalhas, todas as minhas faixas, eu pego tudo aquilo, vou lá no quintal da minha casa e faço uma fogueira de tudo aquilo lá. Queimei tudo, e foi assim uma coisa muito radical.
e foi muito interessante. Hoje, quando eu penso nisso, eu acho graça, mas naquela época, para mim, para minha conversão, vamos dizer assim, foi muito importante eu ter tomado essa decisão muito radical. Porque no meu coração eu só queria ler a Bíblia, não é? Eu ganhei um Novo Testamento, então eu comecei a ler os evangelhos assim diariamente e comecei a falar de Jesus para todo mundo. Comecei a falar de Jesus para meus amigos, comecei a falar, dar o meu testemunho na escola que eu estudava, as pessoas zombavam de mim, eles riam de mim. Eu fui para o exército, lá no exército, coitado daquele soldado que ficava de guarda comigo. A gente ficava ali 1 hora juntos, 2 horas, e eu só falando de Jesus, e vi muita gente na madrugada chorar comigo ali, pedindo perdão dos pecados, e eu vi muita coisa acontecendo assim, para a glória de Deus. Aí, o que eu queria destacar, assim, como foi uma conversão radical, eu logo me batizei nas águas, e logo também participei de uma vigília de oração, onde me disseram que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. E eu não entendia nada dessas coisas, ser batizado com o Espírito Santo. Aí tentaram me explicar, falaram assim, Ramon, é difícil de explicar isso racionalmente, você começa a orar e pedir. Aí eu passei uma noite toda orando, pedindo para que eu fosse batizado com o Espírito Santo, e aí eu fui batizado com o Espírito Santo, e realmente a minha conversão foi, vamos dizer assim, sacramentada com esse selo da pessoa do Espírito Santo na minha vida. Sim. Alguma pergunta até aí? Não, ótimo. Não, só interessante, né, a visão que teve o teu amigo lá, né, depois talvez depois de anos você entender o que era o preço, o que era deixar, e o teu amigo falou, não, deixa o futebol, ele foi instruído pelo Espírito Santo, né, de uma forma simples, e ele notou que era aquilo que era o teu preço, né? Não, e teve outras coisas, e falou para mim assim, e daqui para frente agora, nada de bailinho, nada de sair com as menininhas, essa coisa de beija-flor, chega, isso aí não tem mais, agora você vai orar para Deus te dar uma esposa. Aí mas eu não estou querendo casar não, mas você não está querendo casar agora, mas você já começa a orar pedindo a Deus uma pessoa, porque daqui para frente você só pode ter uma pessoa com quem você vai casar e vai constituir uma família, não é? Então, mas ele foi muito radical, mas tinha que ser assim comigo. Hoje eu entendo que tinha que ter sido desse jeito, porque cada experiência de conversão é muito pessoal, não é? Sim. E eu não estou aqui generalizando que tem que ser assim. A minha experiência foi muito assim. Aí o que acontece? Eu me converto e imediatamente eu comecei, não sei porquê, comecei a pedir a Deus para uma oportunidade de trabalhar para Ele. Isso veio no meu coração. Deus, eu já estava na época de ir para a faculdade, eu disse, olha, eu não quero ir para a faculdade, eu queria te servir tempo integral, não sei como é que é isso, como é que faz. Assim, eu estava tão cheio da graça de Deus, da presença de Jesus na minha vida, que eu queria estar envolvido com as coisas de Deus 24 horas. Esse era o meu coração. Não é? Eu lembro que a minha mãe até falava assim, mas você vai para a igreja todo dia. Eu falo, mãe, tem reuniões todo dia. E eu ia todos os dias, de segunda a segunda. Nós tínhamos reunião de louvar, estudar a Bíblia, dar testemunhos, enfim. E eu queria. E aí um amigo nosso de Belo Horizonte estava por lá e ele disse assim, Ramon, você tem que ir para o seminário. Eu disse assim, não, mas eu não quero ser padre, eu vou para o seminário. Não tem nada a ver com o negócio de ser padre, porque esse era o entendimento que eu tinha de seminário. Falei, não, Ramon, você tem que ir para um seminário onde você vai estudar teologia, você vai estudar como interpretar a Bíblia, você vai estudar, enfim, me orientou. Eu disse para ele, então como é que eu faço? Ele falou, eu vou para Belo Horizonte, você vai para Belo Horizonte, e lá eu vou conversar com o diretor do seminário, e eu vou marcar uma entrevista para você. E assim aconteceu. O diretor do seminário era um escocês, que hoje está na Inglaterra, aposentado, tenho tido contato com ele, e na entrevista esse homem usou de todos os argumentos possíveis para me desanimar. Eu acho que ele olhou para mim e falou, esse rapaz não tem futuro, não. Esse rapaz está emocionado, ele está
com algum sentimento, ele não está entendendo o que é fazer 4 anos de teologia. E quanto mais ele tentava fazer com que eu desistisse, mais eu dizia para ele assim, não, eu quero, eu vou fazer. Mas você vai ter prova comigo toda semana, não importa, eu vou estudar, eu vou ser um bom aluno, eu prometo. E fui até que eu convenci e fiz o seminário. Fui morar numa igreja batista, eu trabalhava durante o dia como obreiro, com jovens viciados, pessoas com problemas de dependência, química, álcool, e à noite eu fazia seminário, e foram assim os meus 4 anos em Belo Horizonte, até que essa igreja abriu uma filial, digamos assim, em São Paulo, e eu fui transferido para São Paulo, e no ano de 85 eu encontro a Albetiza, a minha esposa, que veio do norte para estudar lá em São Paulo, e a gente se encontra, ela vem na congregação que eu estava começando, e aí nós começamos a ter uma amizade, e essa amizade, em 1 ano, nos encontramos, nos conhecemos e nos casamos. E nós temos 3 filhos, não é? Fruto desse maravilhoso relacionamento. Eu me casei em janeiro de 85, e logo que nos casamos, depois de 6 meses, Deus falou conosco assim, agora sai, e você agora, porque a gente já estava falando sobre discipulado, estávamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estávamos desejosos de viver a vida da igreja de Atos. Nosso coração ardia. Então Deus falou comigo assim, olha, aí onde você está, você não vai conseguir viver essas coisas. Então nós saímos por fé, eu, Albetiza, grávida, e um grupo mais ou menos de 8 irmãos comprometidos conosco, que alugaram uma casa e nos colocaram nessa casa. E aí eu disse para Deus, então agora eu vou trabalhar, porque eu não tenho sustento. E Deus falou comigo assim, não, nada mudou. Você vai continuar me servindo desde aquele dia que você dobrou o joelho lá no banheiro da sua casa. Que você falou para mim assim, Senhor, se o Senhor está precisando de pessoas para te servir em tempo integral no teu reino, eu quero dizer que eu sou uma dessas pessoas que eu quero. Não tenho qualificação, não sei se eu poderia te servir, mas se o Senhor quiser contar comigo, eis-me aqui. Então Deus me lembrou dessa oração que eu fiz e falou, não, você vai me servir, não se preocupe com sustento, porque não tinha salário, não tinha dinheiro, não tinha nada. E o Senhor foi ali sendo fiel e nos sustentando por 22 anos em São Paulo. Até que, numa certa altura, eu já conhecia João Biun, fizemos alguns trabalhos juntos na Igreja Batista. João Biun era presidente de uma juventude lá de uma Igreja Batista, a gente se conhece. O João e Sandra bem novinha, eles eram recém-casados, né? E aí, depois de todo esse processo, eu nunca mais me encontrei com o João, mas aí, nesse tempo, por via do Marcos, eu voltei a me encontrar com o João, e aí nós começamos a desenvolver um relacionamento, eu e ele, e ali nós fizemos uma aliança de unidade, e durante 5 anos nós nos relacionamos, e chegou um ponto que nós decidimos nos casar. Calma aí, casar. Respira. As 2 congregações, fizemos um bolo, fizemos uma festa, não é? Não sei se vocês estavam lá nessa época, mas fizemos um bolo. Você já estava lá, né? Eu fui no casamento das igrejas, o conhecido casamento das igrejas. Isso mesmo. Aí fizemos um casamento, juntou lá a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, nós nos unimos, fizemos um casamento e estabelecemos assim a igreja em São Paulo, uma unidade, um relacionamento lindo que perdura até hoje, mesmo eu tendo ido para a Inglaterra. E durante anos a nossa meta ali em São Paulo foi junto com William também, e depois veio o Hélio e o Marcelo depois também, e assim nós trabalhamos ali,
e juntos edificando a igreja, fazendo discípulos e tal. Só que tem um fato aqui que eu preciso contar, que é uma coisa muito interessante que aconteceu, foi que quando eu me converti, nós fomos orar num determinado lugar lá, e uma senhora que não me conhecia, ela era do Nordeste, ela estava lá, uma irmã em Cristo Jesus, e quando nós estávamos tendo uma reunião de oração, ela profetizou. Isso lá quando eu tinha uns 22 anos de idade, ainda estava no seminário, porque eu terminei o seminário com 23 anos, e com 23 anos eu me tornei pastor, reconhecido, consagrado na Igreja Batista, né? Então, essa senhora profetizou e disse para mim assim, olha, Deus está falando para mim que vai chegar um tempo que Ele vai te levar para um outro país. E esse outro país é do outro lado do oceano. E é um povo de uma cultura diferente, de uma língua diferente, mas no tempo certo eu vou te levar. E foi muito interessante, porque eu nunca mais me esqueci dessa profecia, ou dessa palavra que eu recebi. Mas também não fiz nada para que ela se cumprisse, nada mesmo, não é? E quando eu comecei a me relacionar com o João, a gente se tornou, assim, grandes amigos, né? Além de estarmos no ministério, e somos grandes amigos até hoje. E eu falei para o João, a gente está estabelecendo aqui uma unidade, um relacionamento, mas eu tenho uma coisa para te falar. Eu quero falar logo agora no início, para depois isso não ficar assim, não é? Olha, João, eu tenho um chamado para ir embora. Eu creio que num determinado momento, eu não sei quando, eu vou embora do Brasil. Não porque somente eu tinha essa profecia, mas que eu já tinha várias outras confirmações de Deus na minha vida, de que eu ia embora, só que eu não sabia para onde, não é? E o João foi muito sábio, ele falou, Ramon, tudo bem, se Deus está te chamando, vamos fazer a obra juntos, não é? E quando chegar essa hora, que Deus te chamar, que Deus falar com você, então você fica livre. Lógico que eu não vou ser aquele que vou impedir a obra de Deus na sua vida. E nós ficamos assim, e o tempo passou, e aí essa história de ir para a Inglaterra é um outro testemunho grande, mas eu posso aqui tentar sintetizar, porque veja bem o seguinte. Não, acho que o Ramon ia entrar na questão aí da Inglaterra, né? E pode... Sim. Nos conta então, para quem chegou agora, Ramon, pastor que estava em São Paulo, que casou lá o grupo que ele cooperava com o grupo que estava com o João Bium e o William. As igrejas casaram com um grupo grande, e o Ramon sabia que tinha um chamado para um país que ele não sabia para onde, mas ele tinha isso no coração. Então esse é o resumo aí para quem entrou agora, né? Como você foi parar nesse país frio, em alguns sentidos, Ramon? Conta pra gente. Exatamente, A admiração pela Inglaterra surgiu pelo fato de que, no passado, os ingleses investiram muito na América, especialmente no Brasil, enviando muitos missionários. No tempo do avivamento no Reino Unido, não é? Um avivamento na Escócia, avivamento no país de Gales, avivamentos na Inglaterra, né? Há livros que contam a história desse avivamento. Então, nesse tempo, eles investiram, muitas famílias investiram muito dinheiro enviando missionários para o Brasil. E eu fui, assim, lendo essas histórias, eu fui tomado de um sentimento de gratidão, mas não necessariamente pensando assim, eu vou para a Inglaterra e tipo assim, vou fazer alguma coisa por aquele país, né? Porque, infelizmente, vivendo num país que foi colonizado, nós temos uma propaganda de valorizar mais o que é de fora do que o que é daqui. Eu acho que Deus tem algo muito especial com os brasileiros, com os jovens do Brasil, em termos de missões, porque o brasileiro tem muita facilidade de se adaptar, de chegar em qualquer país, de se conectar com a cultura.
não é? O brasileiro é esforçado para aprender a língua. Enfim, nós temos muitas coisas assim que Deus tem nos dado como graça, não é? E assim, há um avivamento no Brasil espiritual. Eu percebo isso claramente vivendo na Inglaterra e quando eu volto aqui. Assim, você vê como que as pessoas... Aí agora nós estamos conversando aqui, não é? E esse rapaz fala que entregou a vida para Jesus. Você vê isso assim, fruto do Espírito Santo trabalhando hoje na vida dele. Alguém foi lá na casa dele, compartilhou com ele e ele se rendeu ao Senhor. Então, assim, essas coisas, elas acontecem muito no Brasil. Então, eu assim, não tinha essa ambição de fazer nada pela Inglaterra, mas Deus começou a me dar a oportunidade de viajar pela Inglaterra. Então, eu ia sempre à Inglaterra, ia ao Canadá, eu ia aos Estados Unidos, e Deus sempre me dava a oportunidade de viajar nesse país. Eu comecei a aprender inglês, e sempre que chegava um gringo em São Paulo, eu queria hospedar, porque daí eu podia exercitar meu inglês, eu podia aprender o inglês, porque eu já comecei a entender que eu tinha que me preparar, que eu tinha que falar a língua, porque senão, como é que eu ia fazer? Então, assim, meu coração estava dividido, eu não sabia se Deus ia me mandar para o Canadá, se eu ia para os Estados Unidos ou se eu ia para a Inglaterra. E aí, um dos pastores lá da Inglaterra, da igreja que eu estou lá, meu companheiro, o pai dele foi missionário em Portugal e ele morou em Portugal até os 7 anos de idade e aprendeu a falar português. Ele voltou para a Inglaterra para estudar e se tornou pastor dessa congregação. E no ano sabático dele, ele veio ao Brasil e alguém colocou ele em contato comigo. Como ele falava português, então nós tivemos um relacionamento. Ali nasceu uma comunhão, um relacionamento. E toda vez que eu ia à Inglaterra, ele pedia que eu fosse lá ajudar no trabalho, pregar, compartilhar. E ele traduzia para mim, e a gente começou a desenvolver um relacionamento. Até que um dia ele falou para mim se eu poderia ir para a Inglaterra, ajudá-los a implantar discipulado e os grupos caseiros. E me fez um convite. Eu disse, eu tenho que voltar para o Brasil e tenho que conversar com os pastores lá. E aí voltei para o Brasil, conversei, os pastores foram unânimes de entender, porque eu já tinha conversado, lembrou aí? Já tinha falado com o Bium. Falei, Bium, acho que agora chegou a hora, porque eu estou tendo um convite. E o Bium falou, não, Ramon, se Deus está te chamando, a gente quer te honrar, quer cooperar, nós queremos. E assim ele veio ao Brasil, esse pastor, tivemos uma conversa com os pastores, e eu fui para a Inglaterra para 1 ano. O acordo era esse, vem para 1 ano. E quando eu estava lá 7 meses, eles já me convidaram para ficar. Eu digo, tem que voltar lá no Brasil e conversar com o pessoal de novo. Aí ele vem comigo para o Brasil, a gente se reúne de novo, e aí os irmãos entendem que eu deveria continuar na Inglaterra, e lá estou desde o dia 30 de dezembro de 2004. E uma coisa eu pedi a Deus, que todo ano eu pudesse vir ao Brasil, e durante esses 16 anos o Senhor tem sido fiel e tem me permitido vir ao Brasil, ver os meus familiares, a Albetiza ver os familiares dela. E nós já deveríamos ter voltado no dia 31 de dezembro, mas tivemos 4 voos cancelados. Estamos aqui presos no Brasil por um propósito, e um deles é que eu estivesse aqui nessa noite, compartilhando tudo isso que eu estou compartilhando. Amém. Tendo essa oportunidade aí que vocês estão me dando. Graças a Deus.